Amém, amém. São pastoras, mas são mulheres. Olha como falam. Amém. Paz, queridas, é uma alegria estar com vocês. Uma alegria enorme. Eu sou pastora, mas também sou advogada e sou educadora. E já há mais de 14 anos eu trabalho nos bastidores do Congresso Nacional. O que eu faço? Eu sou assessora jurídica lá na Câmara e no Senado. Eu sou assessora de parlamentares cristãos que fazem a defesa da vida e da família. E eu sou assessora da Frente Evangélica também. A Frente Evangélica hoje tem 89 deputados federais, o maior número de deputados eleitos pela Igreja Evangélica Brasileira. Mas nós só temos 3 senadores ainda evangélicos. O senador Crivella aqui do Rio, o Magno Malta do Espírito Santo e o Walter Pinheiro da Bahia. E eu trabalho no gabinete do senador Magno Malta. E há 14, 15 anos que eu estou ali nos bastidores fazendo o meu trabalho como assessora jurídica, mas como pastora. Quando eu ia às igrejas pregar no final de semana, eu começava a falar o que estava acontecendo com o Brasil. E a igreja começou a ficar inquieta com as minhas mensagens e de repente começaram a me filmar e me colocar na internet e eu fiquei famosa e eu virei celebridade e estou adorando meus 15 minutos de fama. Eu estou famosa. E aí, irmãos, a igreja está sentindo necessidade de saber o que de fato acontece nos bastidores do poder. E é o que eu vim aqui fazer nessa noite com as Déboras do Brasil, amém? Irmãs, eu posso começar dizendo para vocês que a minha nação está doente, está muito doente. Mas eu não quero que vocês saiam daqui tristes, não. Eu quero que vocês saiam daqui indignadas. Se eu conseguir isso, vou ficar muito feliz. Mas vou ficar mais feliz se vocês saírem daqui com a certeza que há esperança para essa nação. E que a esperança está no Senhor Jesus Cristo, amém? Então eu não ministro como as outras pastoras ministram. Eu passo informação. O meu ministério é de ensino, é um ministério de informar. E para me ensinar e informar, eu preciso mostrar imagens fortes e imagens que até vai desagradar algumas de vocês. Mas eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso para que vocês entendam como esta nação está. Então eu vou estar mostrando algumas imagens para vocês. Vou deixar disponível, depois vocês podem levar para as suas igrejas. Mas também estou à disposição para ir nas suas igrejas. Vai ser uma alegria estar com vocês. Amém? E eu queria que vocês não precisam ficar de pé, não. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Nós vamos compartilhar um texto que está no livro de Êxodo, no capítulo 1. Um texto que vocês conhecem por demais. É um texto que eu acho que a maioria de vocês sabe de cor. Eu não precisava nem estar lendo, mas vamos abrir. Êxodo capítulo 1, versículo 15. E pastora Márcia, controla o meu tempo. Por favor, conte faltando 10 minutos, fica em pé, grita, pula. Eu finjo que não vejo, mas você continua pulando, tá? Bom, vamos lá, Êxodo capítulo 1, versículo 15. Amém? Vocês conhecem a história das parteiras do faraó, mas vamos relembrar? Diz a palavra: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo: quando servides de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Amém? Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e, antes que lhes cheguem a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Falei de parteira, agora eu quero falar de princesa. Vamos para o capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho.
e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó, a princesa, para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. E vocês sabem o que aconteceu depois. Amém? Vamos fechar os olhos? Senhor, obrigado por este encontro com as Déboras do Brasil. E me usa, Senhor, como Tu queres, dessa noite, do jeito que o Senhor planejou. Pai querido, e está nesse auditório exatamente as Déboras que deveriam estar aqui hoje. Senhor, e este encontro estava programado lá na eternidade, lá no céu. E eu te louvo, Senhor, por eu estar sendo esse instrumento e ter o privilégio de estar falando para essas mulheres tão queridas, tão lindas, guerreiras. E agora, Espírito Santo, me permita mostrar aqui imagens que não te agradam. Eu te peço permissão, Espírito Santo, aqui é o teu altar, lugar de adoração, mas este é meu ministério de ensino, me permita, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que nós lemos falam de 2 mulheres diferentes, uma parteiras e uma princesa. E você sabe o que aconteceu quando o Faraó mandou as parteiras matarem os filhos das hebreias? Gente, eu fico pensando, às vezes quando eu leio esse texto, eu fico pensando na coragem daquelas parteiras. Primeiro, elas foram recebidas por Faraó. Imagine um rei, o todo-poderoso, e vocês sabem que Faraó naquela época, ele era um semideus. Ele parar tudo o que ele estava fazendo e chamar em uma audiência secreta as parteiras. Elas poderiam se sentir assim, super privilegiada. O rei me chamou, Faraó nos chamou, Faraó quer falar conosco. E Faraó chama as parteiras e dá uma ordem terrível. E a ordem era: matem os meninos das mulheres hebreias, mas deixem as meninas sobreviverem. Por que será que as meninas tinham que sobreviver? Com certeza para serem escravas sexuais depois dos egípcios. Porque se não ia ter menino hebreu para casar com menina hebreia, então eram para ser escravas sexuais. Vocês estão entendendo a crueldade? E por que ele tinha que matar os bebês? Por que ele tinha que matar os bebês hebreus meninos? Porque ele tinha medo que houvesse uma rebelião. Os hebreus eram escravos, ele tinha medo que uma rebelião acabasse com todo o domínio de Faraó sobre o povo hebreu. Então tinha que matar os meninos. As parteiras saem dali com uma ordem. E vocês sabem que desobedecer a ordem de Faraó naquela época era morte certa. A pena era capital, era morte. Então, além delas terem o privilégio de estarem diante de Faraó, o semideus, elas tinham uma ordem dele. E elas foram cumprir a ordem. Mas o coração de Deus não deixou. Deus não deixou que elas cumprissem a ordem. Elas temeram a Deus. E vocês sabem o que aconteceram? Elas não cumpriram a ordem. Elas não mataram os meninos. Gente, e eu fico imaginando a coragem daquelas parteiras se rebelarem contra Faraó, contra a ordem de Faraó. Eu fico imaginando o risco que elas correram. Elas colocaram as suas vidas em risco, elas colocaram a sua segurança em risco e a segurança de suas famílias, porque elas estavam desobedecendo o Todo-Poderoso, o homem que mandava, o semideus. E elas não conseguiram cumprir a ordem de Faraó. E elas começaram a salvar os meninos. Os meninos nasciam e elas não matavam os meninos. Mas Faraó descobriu. E Faraó chama as parteiras e questiona: por que vocês não cumpriram a minha ordem? E elas tiveram uma estratégia e se justificaram. Sabe, rei, a gente até que quer matar, mas quando chega lá, a mulher hebreia já teve o bebê e a gente não consegue mais matar, porque ela já tem um bebê antes da gente chegar. Se escaparam. Mas Deus abençoou as parteiras, Deus multiplicou a vida, Deus prosperou aquelas mulheres, Deus fez com que aquelas mulheres fossem honradas. As parteiras de Faraó tiveram coragem naquela época de se levantar contra um sistema dominante. Olha o que eu quero falar para vocês. Naquela época, elas tiveram a coragem de se levantar
contra um sistema dominante, contra a política daquela época, contra as leis. A fala de Faraó era decreto, era lei. Elas se levantaram contra as leis daquela época, que era matar criança, matar menino hebreu. Deus seja louvado pelas mulheres, pelas parteiras. Porque quantos meninos que elas salvaram, que depois foram seguidores de Moisés. Será que Josué não foi salvo por uma dessas parteiras? Quantos outros guerreiros das tribos todas saíram dali, porque elas não deixaram eles morrer? Vocês imaginam o propósito? Vocês imaginam o que está por trás de tudo isso? Vocês imaginam a história da humanidade na mão daquelas parteiras? A história de vocês, a nossa história como Israel, na mão daquelas parteiras. Vocês têm ideia de que elas faziam parte de um grande plano, um plano de eternidade? Vocês têm ideia disso? As parteiras de Faraó foram corajosas. Mas eu quero falar de uma princesa que também se rebelou. A princesa, filha do Faraó, estava tomando banho no rio, e eis que tem um cestinho com um bebê chorando. Vocês sabem a história? Não vou demorar nessa história não, porque eu tenho tanta coisa para falar. E o cestinho estava lá no rio, com um bebezinho de 3 meses, e o bebê estava chorando. Aquela princesa podia muito bem ter ignorado aquele cestinho, porque sabe o que estava acontecendo naquela época? Era só choro de criança. Vocês conseguem imaginar o que estava acontecendo naqueles dias? As crianças eram sacrificadas. Vocês ouviram no último versículo do capítulo 1, os bebês eram jogados no rio Nilo. E não era só mais uma ordem só para a parteira, não. Faraó se irritou que as parteiras estavam se rebelando. Ele deu ordem a todo o povo. Era todo o povo que descobrisse o menino hebreu, jogava no Nilo. Então vocês conseguem imaginar quanto choro de criança tinha naquele rio? Vocês conseguem imaginar quantos bebês choravam? Vocês têm ideia disso? Mas a princesa estava na beira do rio, e ela viu um cestinho, e ela escutou o choro de uma criança naquele cestinho. A princesa podia muito bem ter deixado o cestinho passar. Era mais um bebê só. Era só mais uma criança. Mas ela não deixou o cesto passar. Ela mandou trazer o cesto. E ela abriu o cesto. Oh, gente, isso é muito forte. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nessa noite, Deus vai chamar algumas Déboras para começar a abrir cesto nessa nação. Há crianças nessa nação chorando. E tem muita gente dizendo, é só mais uma. É só mais uma menina que está se prostituindo. É só mais uma menina que está sendo abusada. É só mais um menino que está apanhando demais do pai em casa. É só mais um menino que está sofrendo bullying. Hoje é noite da gente abrir cesto. Não é mais só um menino. Pode ser o menino. Pode ser a menina. Que bom que aquela princesa teve coragem de abrir aquele cesto. E você sabe o que ela fez? Ela também se rebelou contra a ordem de Faraó. Porque quando ela abriu a cesta, ela viu que era um menino hebreu. Qual era a ordem de Faraó? O que ela tinha que fazer como princesa? Ela tinha que fechar o cesto e deixar o cesto ir para o rio. Ela tinha que devolver a criança para o rio, porque era a ordem de Faraó. Ela se rebelou. Por amor, ela se apaixonou por aquele menino. As parteiras fizeram isso e uma princesa fez a mesma coisa. Eu não sei que posição você tem, se você é princesa ou se você é parteira. Eu não sei qual é a tua posição, qual é o cargo que você ocupa. Mas Deus chama parteiras como Deus chama princesas. Como Deus chama a esposa de sumo sacerdote. Nós sabemos a história de Joseba. Quando Atalha mandou matar toda a descendência de Israel, a esposa do sumo sacerdote salvou Joás. Eu não sei qual é o teu papel, não sei com quem você está casado. Ou com um pipoqueiro, ou com um médico, ou com um professor. Deus chama todas as mulheres. Deus quer usar todas as mulheres. E nessa nação, irmãos, as crianças estão correndo risco. Os adolescentes dessa nação correm risco. A infância nessa nação corre risco. E Deus está esperando que parteiras se levantem. Deus está esperando que princesas abram os cestos nessa nação. E eu vou provar para vocês como é que as crianças estão correndo risco nessa nação. Pode passar. Há uma série de violência contra a criança no Brasil. As crianças da minha nação estão correndo todos os tipos de violência. Mas eu vou começar por uma violência silenciosa. Uma violência que às vezes vocês não escutam o grito desses bebês. Eu quero falar de uma violência que está tomando conta da minha nação. E uma violência que quer inclusive legalizar no meu país. Eu quero falar do aborto. Pode passar. Desde 1991, estão tentando legalizar o aborto no Brasil. Olha lá,
o projeto mais antigo que entrou na Câmara é o 1135-91. 91 é o ano. Imagine quanto tempo estão tentando legalizar o aborto no Brasil, numa nação cristã, a maior nação católica do mundo. Estão desde 91 tentando liberar o aborto. Irmãos, esse projeto de lei, o 1135-91, no ano de 2006, ele foi para votação e nós ganhamos por apenas um voto. Vocês têm ideia disso? Um voto. A vida por um voto. Nós conseguimos sepultar esse maldito projeto em dezembro de 2011. 20 anos. A gente lutando para que esse projeto fosse sepultado. Conseguimos arquivá-lo em dezembro de 2011. Julho de 2012. Lá no Senado aparece uma outra proposta, PLS 236/2012. Eles não se cansam, o diabo não se cansa, os pró-morte nessa nação não se cansam e não perdem a oportunidade. A gente arquiva em dezembro de 2011, em julho de 2012, eles voltam com a história lá no Senado. Só que aquele projeto 1135-91 tinha uma previsão nele, tinha um artigo nele, que previa o aborto até o 9º mês no Brasil. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Liberar o aborto até os 9 meses de gestação no Brasil. Nós conseguimos derrubar. Aí agora vem no Senado de novo a proposta, só que a de 2012 no Senado não é até o 9º mês, era só até o 3º mês. E aí a gente conseguiu, em dezembro de 2014, arquivar o 236 de 2012. Quando a gente consegue arquivar, comecinho de dezembro de 2014, final de dezembro, eles entram lá no Senado com outra proposta, a 15 de 2014. Eles não se cansam, eles lutam, eles correm atrás. E essa sugestão, 15 de 2014, tem 20 mil assinaturas. 20 mil jovens assinaram aquela proposta no Senado, pedindo a liberação do aborto no Brasil. Mas essa que está no Senado, eles dizem que não precisa ser até o 9º mês. Basta até o 3º mês. E aí estão dizendo para os senadores, e tem deputados falando também, vamos liberar o aborto até o 3º mês, porque até o 3º mês não tem vida na barriga da mãe. Os deputados estão falando isso, senadores, especialistas estão falando isso, cientistas estão falando isso, mas para minha tristeza, Déboras, tem crente também falando isso. Eu conheço muito crente que está dizendo que até o 3º mês, o que está na barriga da mãe não é vida, não é bebê, é um monte de célula, é um amontoado de tecido, não tem vida. Deixa eu dizer alguma coisa aqui para vocês. Eu estou falando como advogada, como assessora da Câmara, mas eu sou pastora e sou pastora do Repepé. E eu vou falar como pastora agora. Se tem alguma Débora aqui que ainda pensa que até o 3º mês não tem vida na barriga da mãe, vai-te embora dessa igreja, rasga a tua Bíblia, porque na minha Bíblia está escrito o seguinte: quando eu era uma substância informe, o Senhor já me conhecia e já me chamava pelo nome. A vida na barriga da mãe. E nós temos que ter essa certeza e nós temos que nos levantar. Quando eu vou para debate lá na Câmara e no Senado com relação ao aborto, eles não querem que eu fale bebê, é para falar apenas feto e embrião. E eu falo bebê, eu falo vida, falo criança. Fale comigo, criança. Vida. Bebê. Não é um monte de célula, não. E eles se incomodam. Falar de vida incomoda quem é da morte. Irmãos, nós temos que começar a pensar nisso. O aborto é um assunto que está na mesa, sim. Eles querem liberar o aborto de qualquer forma no Brasil. Aí essa proposta está no Senado, a gente mal começou a discutir no Senado. Aí um parlamentar aqui do Rio de Janeiro, que eu não vou dizer o nome dele, não me pergunte, e nem me pergunte se ele é ex-BBB, apresentou um projeto de lei agora, em 2015. Olha lá o projeto dele, PL 882/2015. Leiam o projeto dele. O projeto de Sua Excelência ex-BBB diz o seguinte: vamos liberar o aborto no Brasil em qualquer estágio gestacional, até o 9º mês. Leiam, as pessoas não estão lendo o que está sendo escrito. E deixa eu dar aqui um recadinho para as irmãs Déboras do Zap Zap, as irmãs Débora do Facebook. Deixa eu dizer aqui uma coisa para nós. Se vocês estiverem gravando, vocês não por internet não. Eu estou cansada de mulher crente ficar compartilhando bobagem no Zap Zap e no Facebook.
Irmãs, nós podemos mudar essa nação com o Zap Zap. Nós podemos mudar essa nação com o Facebook. As parteiras de Faraó não podem perder tempo no Facebook, não. As princesas não podem perder tempo no Zap Zap, não. Pegue esse projeto de lei, coloque no seu Zap Zap e mande o povo ler. Prevê o aborto até o 9º mês de gestação. Irmãs, mas é possível, pastora? Sim. Nos Estados Unidos já é possível o aborto. Tem estados americanos até um dia antes do parto. É lei. E lá diz o seguinte: o bebê tem que morrer na barriga da mãe. Se o bebê morrer fora da barriga, fora do útero, é assassinato. Então o médico aborteiro tem que fazer o procedimento para que o bebê morra dentro do útero. Então ele dá o remedinho. Hoje o aborto ele é totalmente químico. Ele dá o remedinho para o bebê morrer. Ele espera o remedinho fazer efeito. Aí ele tira o bebê do útero, mas ele só tira a cabecinha. Porque tem uns bebezinhos, irmãos, que querem viver tanto, que lutam tanto pela vida, que eles sobrevivem. E quando o médico tira para fora, que vê que é abatimento cardíaco, ele corta essa veia para que morra com o corpinho dentro do útero da mãe. É aborto ou é assassinato? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãs. Eu quero que vocês prestem atenção a um filme chamado O Grito Silencioso. Passe na sua igreja. É o abortamento de uma criança por sucção. O aparelho entra no útero da mãe para puxar o bebezinho. E quando ele sente que o aparelho entra no útero, ele luta. Um bebezinho de 3 a 4 meses, ele luta com o aparelho porque ele não quer morrer, ele quer sobreviver. E quando o aparelho pega a sua perninha e o aparelho puxa a perninha dele e começa a destroçá-lo, ele grita. A ultrassom é muito forte porque ele abre a boquinha dentro da barriga da mãe, ele grita. É o grito silencioso. É o grito que o Senado não ouve. É o grito que sua excelência ex-BBB não ouve. É o grito que os especialistas no Brasil não ouvem. É o grito que a igreja também não ouve. Mas é o grito que o todo soberano escuta. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, o meu Deus é um Deus de amor. Eu não consigo ver o meu Deus em silêncio diante de uma cena dessa. Sabe como é que eu vejo Deus? Diante de uma cena dessa. E no Brasil 1 milhão de bebês são abortados todos os anos. 1 milhão. No passado, irmãs, a nossa missão era evangelizar a criança. Hoje a missão da igreja é garantir que as crianças vivam. É diferente. O nosso papel hoje é diferente. É o mesmo papel das parteiras de Faraó. É garantir que elas tenham vida. É garantir que elas sobrevivam. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vejo Jeová lá no trono. Eu não vejo ele calmo, tranquilo, sentado no trono diante do aborto, não. Eu vejo Jeová em pé, chorando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. E sabe o que é que eu vejo? Eu vejo anjos em volta de Jeová, dizendo: Jeová, deixa a gente descer no Brasil. Deixa a gente descer lá, Jeová. 1 milhão de bebês estão sendo mortos. 1 milhão de bebês estão tendo seus corpinhos dilacerados. E Jeová está contendo os anjos. Ele está segurando os anjos. Porque Ele está dizendo: não, vocês não vão precisar, não. As Déboras naquela nação vão se levantar. É papel da igreja, não é papel de anjo. É papel de parteiras de Faraó. É papel de princesa. Irmãs, vou dizer uma coisa, e nós estamos brigando por tantas bobagens dentro da igreja. E 1 milhão de bebês sendo abortados. Deputados defendendo o aborto. E sabe por que eles querem liberar o aborto no Brasil? Eles inventam todos os tipos de história. Deixa eu dar aqui uma dica para vocês. A primeira história que eles estão dizendo, que morrem milhares de mulheres no Brasil por causa do aborto. Mentira! Eles são mentirosos, eles manipulam números. Vamos no site do Ministério da Saúde. Sabe quantas mulheres morreram o ano passado por causa de curetagem no Brasil? 69. Aí eles falam que são milhares. E cadê os milhares de túmulos? Eles não mostram. São mentirosos, manipulam informações para convencer a sociedade que nós temos que liberar o aborto no Brasil, porque milhares de mulheres morrem por causa do aborto. Mentira. 69 é um número alto? Claro que é. Eu queria que nenhuma mulher morresse por causa do aborto, mas a maioria desse número 69 são mulheres que tiveram aborto espontâneo lá na região ribeirinha e não tiveram acesso ao hospital. Aí começa a história de não estar colando mais, porque nós estamos desmascarando, porque parteiras estão se levantando e estão dizendo que eles estão mentindo. Eles inventaram outra história. Sabe qual é a outra história? Vamos liberar o aborto no Brasil porque é direito da mulher. É direito da mulher decidir sobre o seu corpo. Concordo.
A mulher faz o que quiser com o corpo dela, ela dá para quem ela quiser, mas o que está dentro da barriga dela não é corpo dela, e ela não tem o direito de matar o que está dentro da barriga dela. Aí o outro argumento, vamos liberar o aborto no Brasil para acabar com a violência. Acreditam nisso? Um ex-governador desse estado chegou a dizer que é para a gente liberar o aborto no Brasil para não nascer mais meninos bandidos nas comunidades. O que ele quis dizer com isso? Que menino pobre já nasce bandido? Ele nunca veio conversar com a igreja evangélica. Quem trabalha com criança pobre somos nós, pastoras, e nós sabemos que crianças pobres são tesouros na mão de Deus, são missionárias e missionários. Criança não nasce bandida. As parteiras de Faraó sabiam disso. Oh Deus, levante as mulheres dessa nação. Os argumentos não colam. Sabe o que está por trás do aborto, irmãos? Cultura de morte, diabo. Não tem outra explicação a não ser diabo, cultura de morte. Sabe como é que você cala um missionário? Sabe como é que você cala uma pastora? Sabe como é que você cala uma Débora? Abortando ela, porque depois que ela nasce, ninguém mais segura ela. Se levanta a igreja. E querem liberar o aborto no Brasil. Estão dizendo que em 1 ano vão liberar o aborto no Brasil. Mas nós estamos mandando um recado para eles. Vocês que pensam, há Déboras nesta nação. Há uma igreja nessa nação que ama as suas crianças. Chega. Pode passar. Não vou demorar muito no aborto não, porque não é só esse tipo de violência que tem no Brasil. Mas eu quero que vocês olhem para ali. Tem vida ali, irmãs? Amém? Mas eu vou mostrar uma outra imagem. Pode passar, pode passar. Ali não tem vida. Ali tem dor, ali tem sofrimento, ali não tem direito da mulher, ali não é um saco de tecido, ali tem crueldade, ali é assassinato. E o Senhor Deus está nos pedindo, levante igreja, chega. As crianças do Nilo estão chorando, e essas crianças são jogadas no esgoto dessa nação. Está na hora da gente se levantar. Pode passar. Mas eu estou preocupada com uma outra violência contra as crianças no Brasil. Estão confundindo a identidade biológica das crianças no Brasil. O que é isso, pastora? Vou explicar para vocês, pode passar. Nós temos um decreto presidencial